E aqui surge da própria narrativa um princípio teológico que foi muito comum na Reforma Protestante. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Você vê isso, né, de maneira tão cristalina na Reforma Protestante, que basta você pegar a nossa confissão de fé, que ela diz exatamente isso. Qual é o princípio hermenêutico da Reforma Protestante? Não sou eu explicando a Bíblia. Não é minha explicação contra a do pastor fulano de tal, mas é a Bíblia explicando a própria Bíblia. E é assim que tem que ser. Porque o sermão, você deve ter já percebido ao longo do tempo que está aqui conosco, que a gente parte de um texto, mas não fica nele. Eu chamo os irmãos, texto tal, para mostrar aos irmãos que é a Bíblia, que ela confere com outro texto a mesma verdade, e assim você vai formando um fluxo de pensamento para chegar nas conclusões. Daí que a aplicação desse texto, ou seja, a explicação do texto dada à sua vida, tem que ser recebida como palavra de Deus. Por quê? Porque não fluiu de um tema que o pregador retirou da Bíblia e nunca mais voltou para a Bíblia. Mas foi uma temática que surgiu de um texto e vários outros textos somaram aquela verdade. Concluiu-se um ponto e daí se dá as demais aplicações para a minha vida. E então um catecismo antigo da igreja, o catecismo de Heidelberg, diz que a pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Você entende? Não é só a Bíblia que é a palavra de Deus, mas a pregação fiel da palavra de Deus é a palavra de Deus. E a igreja deve receber como palavra de Deus, como ordenança do Senhor. Para isso você tem que ser como os bereanos. Isso é um texto que nós vamos ver no livro de Atos. Eu estava estudando ele essa semana. E é dito que eles são mais nobres do que os de Tessalônica. Por quê? Não só pela disposição do coração deles, que já era muito boa a respeito do Evangelho, mas porque eles conferiam o que estava sendo dito. Paulo pregava e eles conferiam. E às vezes é desestimulador ver que os irmãos não abrem a Bíblia na hora do sermão e não acompanham o texto. É preciso acompanhar e conferir para ver se as coisas são do jeito que são. Isso é um bem para a igreja, para que isso fique muito claro na sua mente. A Bíblia explica a própria Bíblia.